Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo, e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Preciosos ouvintes, vamos lembrar mais uma vez do mistério da divindade, coisa que, na verdade, tem causado confusão durante todas as eras, durante toda a história da Igreja. Mas o certo é que a Bíblia diz que aquele que nela crer não será confundido. Não será confundido. Isto se referindo a essa pedra de tropeço, a essa rocha de escândalo, que é o Senhor Jesus Cristo. E por que não afirmarmos categoricamente que é a sua palavra, a sua mensagem revelada? José estava confundido. José, esposo de Maria. Ele estava angustiado. Ele estava terrivelmente angustiado. Porque ele era um homem justo. Era um homem bem intencionado. E não queria infamar a sua esposa. Ele sabia o que significava aquilo. Ela seria apedrejada, de acordo com a lei de Moisés. Uma moça se casando com um homem, estando grávida com outro homem, ela seria apedrejada. Ela teria que morrer, mesmo quando era apanhada em adultério. Ela teria que ser apedrejada. Você liga isto com a igreja. Em Apocalipse está escrito que vai chover pedras, saraivas de pedras. Deus, mais uma vez, vai cumprir a sua lei sobre a igreja, porque a mulher aponta para a igreja. Para a igreja adúltera, ela será apedrejada. Haverá pragas e coisas tremendas sobre a igreja adúltera. Mas vamos ao caso aqui.
de José e Maria. Sendo justo, sendo um homem piedoso e temente a Deus, ele, cheio de dúvida, estava confundido com aquele acontecimento. Ela dizia para ele que não tinha estado com nenhum homem e que fora um anjo que lhe dissera que ela ficaria grávida por obra e graça do Espírito Santo. Mas a coisa era difícil de ser aceita, de ser compreendida, de ser recebida de uma forma natural. Teria que haver uma revelação da parte de Deus para ele também. Agora, Deus não pediu satisfação para ele, para José, em primeiro lugar. Depois que Deus viu José angustiado, mas agindo como um justo, tentando deixar a Maria secretamente para não infamá-la, então Deus entrou em cena. Porque, sem dúvida, José disse: ó grande Jeová, eu venho através da linhagem de Davi, eu sou um homem justo, pelo menos eu espero que eu seja, eu tenho lutado para ser um homem justo, estou confiando que o que tu disseste seja a verdade. Agora a minha amada, a minha pequena querida esposa aqui, que eu tenho, com a qual estou desposado pela palavra, eu ter que colocá-la para fora, e se eu não fizer isto, eu sou culpado por ter cometido adultério. Você vê, ouvinte, que como um justo e como um homem que conhecia e temia a lei de Deus, ele seria considerado um adúltero se ele tomasse uma mulher naquela forma. Então ele expôs o caso diante de Deus, naturalmente. Se eu não colocá-la para fora, se eu não agir conforme a lei, então eu vou estar em adultério. Agora, ela vai ser mãe, e eu não a conheço como uma esposa. Eu nunca tive contato com ela, de marido para mulher. E ela está grávida. O que é isto, Senhor? E ela disse de uma maneira tão sincera que foi um anjo que lhe disse isto. O que são estas coisas, Senhor? Mas, ouvintes, vamos prestar atenção numa coisa muito profunda e importante aqui. José não era um profeta. Deus não podia falar com José cara a cara. Ele não podia fazê-lo. Ele deixou que José fosse dormir e enviou o anjo do Senhor para ele, para José, num sonho. E o anjo do Senhor chegou para ele em um sonho e tocou e disse: José, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo, e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Meus amados, ali estava um sonho liquidando uma confusão. Agora vocês saibam de uma coisa: um sonho, os dons carismáticos e coisas assim são maneiras secundárias de Deus falar aos seus filhos. A maneira primária de Deus falar é através de sua palavra. Você sabe que quando Deus fala através das Escrituras para uma pessoa, toda a confusão acaba. Acontece é que a pessoa lê as Escrituras, mas Deus nunca estava falando com ela. O eunuco estava lendo acerca de Jesus, profetizado ali em Isaías, mas ele não entendia
Isto quer dizer que Deus ainda não houvera falado com ele, mas Deus tomara a Filipe de um grande avivamento, tirou de uma grande multidão e o levou pelo poder vivificador a encontrar-se com aquele eunuco que estava preocupado com o que o profeta Isaías houvera escrito. Então Deus resolveu falar com o eunuco. Não importa quantas vezes ele tinha lido aquilo, mas até que Deus falou com ele. Ele não pôde ser revelado, não pôde saber de quem o profeta estava tratando. E eu creio que todos estão compreendendo isto. Nenhum sonho e nenhuma maneira secundária poderia por fim a qualquer confusão na sua mente, a menos que fosse Deus de fato te falando. E nem mesmo a pregação da palavra, nem mesmo as Escrituras põem fim a qualquer confusão mental religiosa. Simplesmente pelas pessoas lerem-na e discuti-la, estudá-la, e teologia daqui, e controvérsias, grandes teólogos, homens de renomes, se chocam. A controvérsia com a ala B, com a ala C, com a ala tal e a ala tal. Isso é controvertido. Bom, isso é controvertido, aquilo outro é controvertido. Mas quando Deus fala, toda a controvérsia acaba. Acaba a confusão. E Deus veio de uma maneira secundária a José. Deus viu que José era sincero em seu coração. E se você somente se submeter a Deus, Deus vem e te fala. Ele acaba com a confusão na sua mente. Então o anjo veio da parte de Deus e disse: José, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Oh, que privilégio ter uma mulher que está grávida do Espírito Santo, que está cheia de Cristo. Que privilégio para um marido saber que sua mulher está cheia do Espírito Santo. Aí onde está você? Aquilo está nela, José. Não é de algum homem. Essa gravidez dela não é de uma fornicação deste namoro moderno. O Espírito Santo que fez isto. Ela não sofreu nenhuma experiência sequer, nenhuma sensação com quem quer que seja, nem com o próprio Deus. Mas foi sem nenhuma sensação. E ela está te falando a verdade, José. Esta história, na verdade, é incomum. Esta coisa é inédita. Esta coisa é incomum. Isto que está acontecendo na tua casa, na tua vida, é incomum, José. Isto te deixou todo agitado, porém é do Espírito Santo. Quando os discípulos pensaram que era um fantasma que vinha andando sobre as águas, aquilo era Jesus. E o profeta desta era, chegando na Alemanha, ele conheceu um quadro que de longe parece nuvens negras e tempestades e coisas horríveis. Mas quando a pessoa chega perto daquele quadro, vê que não é nada daquilo. São anjos, e mais anjos que formam aquelas nuvens que são vistas até com medo, com temor de longe. Mas quando se aproxima, é outra coisa muito diferente. Isto é a revelação da palavra de Deus que está agora no teu receptor. Oh, quantas cartas, quantos testemunhos temos recebido aos milhares de pessoas que têm saído da confusão e recebido de Deus este programa como José recebeu a visita daquele anjo em um sonho. Sim, aquele mesmo Deus continua vivo nesse instante em que estou falando. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. E Ele conhece a você que é honesto e sincero em seu coração. E que tem
sido agitado para lá e para cá, por causa da confusão religiosa, por causa das doutrinas que surgem, por causa dos falsos profetas, dos falsos ensinadores tradicionais e falsos doutrinadores modernos, recentes, para esclarecermos melhor. Sim, meus amados, aqui está. Se vocês são cristãos e se a coisa parece incomum para vocês, Deus enviar um profeta nesta era, então fiquem sabendo, aqui está a sua resposta. Vocês estão ouvindo sua mensagem. Vocês fiquem sabendo que isto é exatamente a palavra de Deus, não embora quanto confusa pareça, porque contradiz, porque está de uma forma totalmente diferente de todos os meios naturais de se conhecerem a Deus, que estão acostumados com Deus. A coisa era incomum para José. Aquilo era uma coisa inédita. O relatório de Maria para José era uma coisa sobrenatural, mas ela estava falando a verdade. A mensagem que nós entregamos, que Deus tem nos enviado um profeta nesta era, como Ele enviou João Batista para precursar a segunda vinda de Cristo, é uma coisa incomum, é uma coisa inédita, mas é a verdade. Se você é sincero, se você se põe abatido, agitado e perde noite de sono, Deus vem e te revela, Deus vem e te fala e te esclarece e tira toda a confusão. Isto é certo. Ele disse a José: não temas receber a Maria, tua mulher. E ele diz para você agora: não temas receber a mensagem precursora. Ela traz o Espírito Santo, ela traz o Senhor Jesus Cristo para a tua vida. Não temas receber a mensagem que te prepara para o arrebatamento. Sim, recordem que Maria já era a esposa de José. Porque o anjo disse: não temas receber a Maria, tua mulher. Naquele tempo, como deve ser hoje com todo cristão, o casamento começava pela palavra, que a moça dava para o moço e o moço dava para a moça. O casamento era feito baseado na palavra de um para o outro. E Deus havia reconhecido o casamento, a palavra de Maria para José e de José para Maria, a ponto do anjo vir e dizer: o teu casamento está reconhecido, não temas receber a Maria, tua mulher. Em outras palavras, o anjo disse isto. Mas como este casamento está reconhecido, sendo que ela está grávida, e eu não a conheço ainda como esposo, como minha esposa, e eu ainda não, definitivamente, eu não a conheço ainda como mulher? E como Deus reconhece que Maria é minha esposa? Só isto seria o bastante para José. Só isto seria o bastante para nós. Sabemos que Deus tem reconhecido a mensagem do dia para formar a igreja esposa do Cordeiro. Isso comprovado de uma maneira sobrenatural, vindo nuvens de anjos. Os cientistas fotografaram isto através de observatórios nos Estados Unidos da América do Norte. A luz sobrenatural fotografada, Deus autenticando, reconhecendo que esta mensagem é de fato a mensagem para o casamento, reconhece de fato o casamento da igreja noiva com o seu Filho amado Jesus Cristo. Mas que coisa, meus ouvintes! Um sonho pôs fim a um enigma. Um enigma que ninguém podia interpretá-lo para José. Um sonho pôs fim naquilo.
Que vergonha quando temos todas as Escrituras mostrando o mistério da divindade, que é Deus em Cristo e Cristo em nós, Cristo na igreja. E ainda precisamos de intérpretes manufaturados. Ainda vamos precisar de ismos na mensagem. Ainda vamos precisar de intérpretes. Ora, sim, um sonho pôs fim no enigma para José, no enigma que o atormentava, que o fazia sofrer, que o fazia angustiar. E a pregação da palavra, vindicada pelo Espírito Santo, a mensagem do 7º anjo de Apocalipse, capítulo 10, verso 7, vindicada pelo próprio Deus, não pode pôr fim ao enigma, a esse mistério para você, mas nós damos graças ao Senhor, porque nesse instante há milhares que dizem graças ao Senhor, porque como Ele atentou para José, Ele atentou para mim também. Muitos dizem assim, como eu posso dizer com vocês, graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos amou e nos revelou a sua palavra nesses dias de trevas e confusões religiosas. Deus vos abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.